Aí, Fala, cara, Regi! ganhador de duas corridas seguidas. Pô, cara, eu lembro que só Bom, bom dia, boa tarde para todos vocês. Essa do Rubinho foi demais, que é um recorde absoluto. Tudo bem, o Ricardo Maurício tem. Só não lembro se ele fez a pole. Eu não sei também, Regi. Eu sou péssimo de números, Porque pole em mas duas corridas na Stock é demais. acho Explicando, demais. explicando para quem não acompanha. Na primeira corrida, o Rubinho largou na pole, então tudo bem, já acaba sendo favorito. Só que na chegada, como ele ganhou, inverte as posições de largada e largou em 10º e ganhou de novo. Nossa, que coisa. Meu carro tava. Aliás, ó, só dá um beijo aqui pro Rodrigo Lombardi, que está aqui. Ele está sempre Boa, Rodrigo. nas lives aqui. Irmão, eu vou te ver em São Paulo, hein? Pode ter certeza que eu te chamo aqui quando acabar e a gente combina. Vai ser demais. Boa, Rodrigo. Um E, abraço meu também. Vai lá. puxa, Regi, ontem, cara, foi assim, é inexplicável, sabe? É uma coisa que, ó, tintim com você aí, pá. Tintim de dois, foi como Hockenheim, foi uma coisa assim inexplicável, uma alegria, uma uma satisfação, uma leveza, sabe? O carro estava muito, muito bem acertado e e aí, meu, só foi pilotar. E é uma pista que, como todo mundo sabe, é uma alegria, né? Tá em Goiânia é uma alegria e não. Eu falei que eu vou comprar ou um terreno ou uma casa direto lá, Regi. O Em pessoal já tá me frente, em mandando, frente. já tá me mandando umas ofertas aqui. É. Rubinho, antes de mais nada, deixa eu lembrar algumas coisas. Primeiro, aniversário de Ayrton Senna, de nascimento de Ayrton Senna, estaria fazendo 62 anos. 62 anos, imagino em que posição ele estaria. A gente discute muito, será que ele estaria no meio da Fórmula 1? Será que ele seria dono de equipe? Eu acho que essa nunca, né? Porque você vê o Não, próximo. O ele próximo. não, ele não curtia, né, Regi? A gente Não, sabe não. que o que ele gostava era guiar. Eu tenho o mesmo sentimento, né? Muita gente me pergunta, por que você não vai lá? Por que você não trabalha? Eu falei, porque eu arranco um daqueles pilotos e guio eu. Então, de qualquer jeito, eu acredito que o Ayrton teria uma relação com o automobilismo, com a forma de ver as coisas, estaria Com a nos FIA, ajudando. talvez. Aliás, talvez, aliás, é um prêmio para nós hoje termos uma live num dia tão especial, né? Uhum. Do nascimento do Ayrton. Então, é uma coisa que o chefe sempre deixou um legado enorme. Então, eu vou te dizer, mas ele não estaria ligado com. Ele estaria meio à distância lá no cantinho dele, em Angra, algum lugar assim. Andando de barco. Eu, talvez ligado à FIA, numa questão de segurança de pista, sei lá o quê. Uma vez eu e Rodrigo França, que você conhece, a gente fez uma ficção, né? Numa revista, a revista VIP. E a gente fez uma matéria toda longa, grande, baseada naquele quadro de um búlgaro que pinta a, a Williams depois da batida e o Senna batendo a mão assim no cockpit e levantando como seria normal acontecer. Então, baseado naquele quadro, a gente fez uma ficção, gente. Se não tivesse acontecido aquilo, cara, é impressionante o que muda, porque, por exemplo, David Coulthard estreou no lugar dele. Será que ele teria pisado na Fórmula 1? Acho que sim, mas em qualquer outro lugar. É... Schumacher, quantas vitórias teria, quantos títulos teria? Aquele ano de 94, o Senna seria campeão, porque se o É, Damon Hill chegou no final do ano pau a pau com o Schumacher, o Senna chegaria até muito, provavelmente, mais à frente até. sim. E aí a gente fala assim, o que ele estaria fazendo hoje e tal, é uma brincadeira, né? Então faz isso, faz aquilo, dono de equipe, não, isso não. Pronto, presidente da FIA. É isso. Ó, eu vou te falar, eu não sei se o Ayrton teria todo esse pique para isso, porque Ah, eu lembro do Ayrton, ele tinha um prazer enorme de guiar o carro, mas a hora que ele
passava do box para o motorhome, você lembra, ele saía correndo, né? É. Então, não vejo muito isso, não. Deixa eu até É. sentar aqui mais assim. Ô, Regi, Oi. agora, que grande corrida, né? Eu posso falar de estocar o tempo que assim, até o pessoal me diga se vocês querem que conte um pouquinho mais Vamos falar do que dos foi e dois. tal. Vamos falar dos dois. Mas que grande. A gente sempre termina uma temporada e assim, se no final da temporada a gente dissesse, olha, vai chegar lá no Bahrein, a gente vai ter carros competitivos, com uma situação não tão rápida quanto o ano passado, quanto este ano, né, que a gente estaria falando em 2021, mas as rodas são mais pesadas, aquilo tudo, mas os caras vão andar bem e tal, e a Ferrari vai fazer 1 e 2. A gente não comprava essa ideia, né? Não, Não tinha não. como comprar essa ideia. Então, acho que isso que é o mais legal dessas mudanças. É. E Você assim, sabe que, diga lá. você sabe que eu venho dizendo há algum tempo, né, quando um me pergunta, aliás, eu tive lá com o Bola e o Carioca, o Bola mandou um beijão para você. Não, ficamos Bola, quase, gordutão. quase 3 horas, eu e o Sérgio Maurício e tal, e ele perguntou, favorito, favorito, favorito. Assim, muita gente falando Hamilton, Verstappen e tal. E eu, não é que eu estava acreditando assim, mas falei, olha, acredite que a Ferrari vai estar na briga. Eu falei isso, não falei que ia ganhar, vai estar na briga. Agora, 1 e 2 é demais, cara, é demais. Pô, que ano, É, poxa é, vida, que ano que promete. eu diria que a gente vai ter um grande exercício com essa próxima pista no domingo agora, para entender algumas certas coisas. Porque qual é o layout da pista do Bahrein? Ela é de freadas fortes, de hairpins, né, de curvas muito fechadas, que você precisa de tração, mas retas longas, retas que desenvolvem muito a velocidade. Assim, apesar de ter uma super reta nessa próxima pista de rua, ela é mais encaixotada, ela tem mais curva, né? Então, agora a gente vai ter uma visão um pouco maior, se bem que é normal até chegar à quinta prova do campeonato, que na minha época era sempre Barcelona, mais ou menos por aí. A gente não tem que tirar as nossas próprias conclusões, porque Uhum. muita coisa acontece. Mas, pelo fato da gente ver Mercedes e com quem está com o motor Mercedes não tão forte, e ao contrário, Ferrari e quem está com o motor Ferrari mais forte, no caso a Haas, no caso a Alfa Romeo, aí você consegue ver aonde está o caminho das pedras. Então, não é só a parte aerodinâmica, é força de motor também. A primeira pergunta aqui é dentro disso que você falou. A gente levando em conta que os motores Mercedes, na Mercedes, eram 10 quilômetros por hora mais lentos em reta, e você falou de todos os motores Mercedes, nenhuma equipe foi bem. Pergunta de alguém aqui: quantas corridas vocês acham, para nós dois, que a Mercedes vai demorar para chegar lá? Então, depende do problema que eles têm. Quando o Hamilton colocou o pneu duro na corrida, tudo bem que agora, para todos entender exatamente o que acontece. Hoje, o cobertor de pneu, vamos supor que, para quem já teve no frio, você sai no frio, você deixa aquela toalhinha em cima do calefador ali para aquecer. E aí você está acostumado com um tipo de calor. Quando você sai dali e esqueceu de ligar, você sente aquela falta do carinho com o calor, mas depois você acostuma. Que é o que acontece. Hoje o cobertor de pneu da Fórmula 1 ele só pode chegar a 70 graus. Então, ele não. Antigamente você podia colocar 100 na frente, 90 atrás. Você podia brincar com isso, assim, onde você tivesse o problema. Com o pneu duro, o Hamilton teve muita dificuldade. E eu vi um carro, saindo de frente, esfregando aqueles pneus dianteiros. Então, na pista do Bahrein, quanto mais duro eles foram, menos equilíbrio eles tiveram. Então, a gente viu que o pneu semi-escolhido foi o pneu médio, e no final, quando deu a entrada do safety car, aí todo mundo foi pro mole, porque era o que mais andava.
Mas então depende do problema que eles têm, que a gente ainda não entendeu muito bem, Regi. Eles têm sim um problema da frente para entrar. A gente viu o Russell reclamando no treino pelo rádio, falando que ele não fazia as curvas de baixa porque a frente não entrava. E aí eles também têm o que uma equipe procura de um ano para outro. É diminuir o arrasto aerodinâmico e não perder a aerodinâmica do carro, entendeu? Então, a gente viu que a Ferrari é muito mais lisa, mas muito. Ela de asa fechada, a Mercedes não chegava, com a aberta. E a Honda, entre os dois, eles conseguiam, a Honda já conseguia chegar, né? A Red Bull conseguia chegar para passar, tanto é que a gente viu as ultrapassagens, aquelas 3 voltas lado a lado lá deles foram sensacionais, né? Do Verstappen com o Leclerc. Você viu uma coisa uma curiosa, bem curiosa, né? Até tem um momento em que o Verstappen está conversando ali com o Leclerc. Depois quando o Leclerc está dando uma entrevista, não naquela entrevista oficial, mas está dando uma outra entrevista, vem o Verstappen dá um toque nele, então eles param para conversar e o Verstappen fala assim para ele: qual é o problema que o seu carro teve? O Leclerc fala para ele, o Verstappen diz assim: você tem um bloquinho e uma caneta aí para anotar? Quer Olha dizer, lá. não imaginei que fosse tanto assim, né? Você tá com tempo? Então, você vê, é que a gente não pode falar que o carro da Red Bull nasceu ruim. A gente pode, Não, porque assim, é contrário. importante que é importante que as pessoas pensem, então a Mercedes piorou. Não, não. O nível da Mercedes do motor do ano passado deve ser de igual para melhor. O salto de qualidade da Ferrari que é gigante. Então, e aí, lógico, o motor Honda, ou como é que a gente quer chamar, que a Honda ia embora, não tinha mais motor, daí ia ser Mercedes, daí esse tipo de coisa, quando muito disso acontece, pode ser que atrase um pouco no avanço da melhora de um motor desses. Mas era difícil mesmo. Teve amigo meu falando assim, pô, estou participando de um bolão aqui, me fala o que você acha. Eu falei, eu acho que o Leclerc faz a pole, mas eu achava que o Max poderia ter a chance de ganhar a corrida. Então, e a gente viu que era pura lisura, essa coisa da reta, porque quando o Max tinha a chance de abrir a asa, ele esteve ali. Quando ele perdeu a chance por 0,1, bal. Ele perdia de 2 a 3 décimos por volta e não chegava mais. Então, isso, como ele tem 3 chances de abrir a asa numa pista, e sendo que uma delas acima a velocidade chega acima do 300, nas outras duas 260, 270, né? Então uma só que ele tem realmente uma vantagem. E a gente via o carro da Red Bull demorava para chegar na Ferrari e de repente decolava. Tanto é que a última que ele ultrapassou, a gente achou que não ia dar e deu. Então tem aí um joguinho da Red Bull para entender aonde que eles vão ganhar na parte aerodinâmica. Um aviso aqui para o pessoal, teve um amigo aqui que falou, puxa, eu tenho que trabalhar, tenho que parar de ver. Então, um aviso para ele e para todo mundo que acontecer isso, ou depois, quem eventualmente não conseguir chegar em tempo da live, depois disso, ela está aqui no meu Instagram, está no Instagram @Riquello, e está no meu canal do YouTube, Automotor por Reginaldo Leme. E esse ronco não foi meu, é do Speed que veio me visitar aqui, tá? Ei, Speed. Eu vou até mostrar que ele tá aqui deitado, ó. Ronca não, Speed. Caramba, ele está crescendo muito. O Speed deu uma roncada aqui. Rapaz do céu. Lembrar, isso é muito importante, lembrar também a vitória do André Negrão na WEC, na abertura da WEC, nos 1000 quilômetros de Sebring. Parabéns, André. O Drogovic, quinto e sexto, né?
foi até legal. Aquele sexto ele poderia ter chegado em quarto, aí porque estava o pneu acabando, ele A perdeu. largada, e hoje em dia, na categoria Fórmula 2, Fórmula 1, você já, assim, é tudo muito eletrônico, não dá, largou mal. Isso são cálculos daquilo que Uhum. a equipe pode fazer, não dá para culpar o piloto. Então, é por aí. Oi, Tá. Bode. E o Enzo Fittipaldi, que largou em 17º e chegou em 11º, né? Sim, Também, a gente sabe que a equipe dele não não tem é boa, um carro. exatamente. É. E Bom, também a gente tem que, apesar de não ter um resultado, eu vi a cara o rosto do Daniel Serra de extremo cansaço. Então a gente tem que bater palma pro Guerreiro também, porque o cara ele correu até sábado em Sebring, voltou, largou em último e teve as provas. Eu não é, acho isso não é mole. assim, de uma garra, entendeu? Porque Sebring, gente, Sebring, para você que já andou no iRacing, é muito verdadeiro isso que eu vou falar. É uma pista, um layout assim intenso, de curvas rápidas, mas ó, pula, pula. Então, isso aqui eu fico nheque, 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 assim, você começa a ouvir o barulho já das vértebras. Então, ele chegou em tempo, lógico, para correr, teve resultados excelentes em Goiânia, mas ele esteve lá em Sebring também, então vale a pena falar. Para quem não sabe, o Daniel Serra não fez os treinos de sexta e de sábado em Goiânia para ele poder correr em Sebring e chegou para largar em último sem treinar, né? Enfim, Exatamente. essas coisas que só Rubinho Barrichello faz. Eu gosto. Rubinho, Quando o cara tem a manha, não. Oi, Nenê. Quando o manha e cara paixão. tem a manha, tá tudo certinho, não tem Mãe, muito. mãe e paixão. Rubinho, É. como que satisfação a gente vê a Haas e a Alfa Romeo. É zebra ou não é zebra? Não, não é zebra, não. Até porque falaram na Haas que. Ó o Nandinho aí. Ó, Nandinho, faz uma pergunta Ronaldinho, para nós buenas, meus aí. amigos, buenas. É, o, a gente entendeu muito, muito cedo que a Haas jogou fora o carro do ano passado na primeira prova, já que eles Uhum. viram que não ia para nada. Então, como que a gente pode falar do Mazepin, por exemplo? Se o Mazepin tivesse nessa corrida junto com o Mick Schumacher, o Schumacher estava melhor, poderia ter chegado nos pontos, seria mas a gente não teria visto o real potencial disso. Por que eu estou falando disso? Porque agora nós iremos conhecer se o Mick Schumacher é o campeão que foi por todo o tempo, até porque a gente tem no Magnussen um cara que sempre foi rápido, bateu bastante, mas é um cara rápido, né? Os dois batiam muito, então tudo bem. O francês batia mais, mas com certeza o Magnussen é um cara capaz de entregar. E vou te falar, entregar significa o cara fazer o que ele fez, porque, Regi, o cara ficar um tempo fora como ele ficou, e ter terminado a prova ainda com aquele rostinho de sorriso, não é difícil. Hey, Bia. Ele ganhou pontos com todos nós, acho que com todos os fãs de Fórmula 1, porque, para todos os efeitos, para mim, o Magnussen não era essas coisas, né? Nem é. Mas o cara ficar fora, esse tempo ele correu de Indy, né? Correu de Indy. É, é E isso. voltar Ou e. ele treinou, não sei se ele correu. Estava lá na Indy. Bom, e o Bottas Um- vai para a Alfa Romeo e pega um carro bom. Então, estão falando de novo aqui, pô, ele não aprende a largar. Ele realmente, o histórico dele é de largadas piores do que a do Hamilton, né? Mas é uma parte muito eletrônica, depende, são engenheiros diferentes, aqueles que decidem, ok, então 0,3 mais apertada a embreagem, você segura ela de um jeito. O piloto pode ter uma função ali meio que pode ter uma influência boa ou má, mas se ele for repetitivo, assim, se ele tiver repetindo tudo que foi pedido, a chance do problema de largada ser é eletrônico. Não tem muito o que falar. Então, o cara calcula, né? Assim, o pessoal na minha época,
colocava uma moeda no chão, Regi, e colocava no asfalto e tirava uma foto para ver o quanto abrasivo era o asfalto, sabe? Para você entender aquela coisa. Então, com certeza, o cara pode calcular que o lado de dentro, o lado de fora tem mais gripe ou menos gripe. Mas o Bottas, de qualquer maneira, mostrou aquilo que ele vinha falando. Meu carro é melhor de corrida do que de classificação. Então, se não fossem algumas das quebras e o Pérez ter tido o problema com a rodada ou com a quebra, eu ainda não entendi. Eu procurei saber, mas ou a equipe está protegendo ele falando que quebrou, ou para não falar que ele rodou, ou rodou. A rodada foi estranha. Para mim deve ter acontecido alguma coisa. Mas se não fosse aquilo, o Bottas teria chegado em oitavo. Legal. Débora Longin falando que a live está bem frequentada. Claro que está, né? Só de você estar aqui, Débora é uma grande fã do automobilismo. Pessoal pedindo um abraço aí para mim. Agora eu já não lembro mais o nome da cidade. Vai pedir um abraço. E vamos lá. Rubinho, bom, enfim, velho, a gente começa um campeonato. A Ferrari não é zebra, não é zebra. Talvez a dobradinha seja zebra, mas a Ferrari não é zebra. Alan Mosca, Não. boa tarde, velho. Não é zebra. A Mercedes fez uma corrida muito melhor do que se esperava, pelo que ela vinha andando. E a Red Bull teve aqueles 2 problemas com o carro, pelo amor de Deus. Isso não era de se esperar de jeito nenhum. Sim. Agora, quando você vê uma classificação dos construtores, até na hora, no final, a gente ia gravar gravar não, ao vivo, ia entrar ao vivo naquele finalzinho, né? O Serginho, eu e o Max. E aí o Thiago, nosso coordenador, falou: gente, campeonato de construtores, terceira colocada, a Haas. Tá? Um negócio bacana. É um negócio bacana. É muito bacana. Eu não acredito que Eles fizeram um bom. Aê, bonitão. Tá com sono, né? Ariadne Andrade, um abraço. Eu não é. O Leclerc, gente, eu sempre falo isso aqui. Alguns anos atrás, não muitos, esses meninos corriam de kart. Max Verstappen e o Leclerc. E o dia em que o Max Verstappen foi campeão do mundo de kart shifter, quem foi segundo foi o Leclerc. Então, são 2 fenômenos. Eles são, assim, a Ferrari, se ela largar do Leclerc, ela larga de um cara muito especial. Então, bem como a Red Bull assinou aí por quase... Quantos anos assinou de novo com o Verstappen? Sim. Então assim... Sabe quem assinou hoje? Sainz. Por quanto tempo? Não sei, não fala lá. Mas deve ser no mínimo 2, né? Entendi. Então, pois é, porque é por aí. Você vê, ele assina logo de cara para quê? Para falar que, você está andando bem, a gente confia no teu talento, continua que vai dar tudo certo. Então, com certeza, isso é interessantíssimo para a pessoa que assinou, né? Então, eles têm que fazer isso mesmo. Um abraço para todos aqui. E tem outro que estava precisando sair, falou: por favor, põe no YouTube que eu quero ver depois. Mas está lá no YouTube, chama Automotor por Reginaldo Leme. Se você botar @automotor.esp, você acessa o canal, tá? Lembrando, gente, classificação da corrida de abertura do Mundial: Leclerc e Sainz, dobradinha Ferrari, depois Hamilton e Russell, Hamilton no pódio com todos esses problemas, depois Magnussen com a Haas, o Bottas estreando na Alfa Romeo, o Ocon na Alpine, o Tsunoda na Alfa Tauri, o Alonso também na Alpine, e o Guan Yu Zhou, vamos falar dele, o primeiro na história da Fórmula 1 estreia marcando um pontinho. Eu gostei muito das entrevistas dele, como de uma humildade. Nunca imaginaria que ele era fã do Alonso. Então, é uma coisa adorável de saber, né? Porque hoje realmente
os meninos chegando estão São assim, fãs chegando para são fãs de dos gente mais mais nova. velhos, né? Então é muito legal isso também. Então, deixa eu só mandar um abraço. Facundo, un abrazo, amigo. Estuve en Mendoza el miércoles. Nos vemos em uma fecha nas carreiras. Hoje eu já não tô mais correndo, mas os meninos acompanham de lá, né? E eu adoro a Argentina. Eu fui para lá trabalhar e acabei chegando por lá. Então, mandei um abração aqui. O chinês, cara, é assim, o ritmo de prova dele era forte. Ele tomou assim, um tempo na classificação, mas o ritmo de corrida dele era parecido com o do Bottas. Então, a gente sabe que o Bottas era um cara de muita velocidade na classificação, mas que deixava a desejar com o ritmo de prova comparado com o Hamilton. Então, essas são as nossas comparações. Então, é tudo. A gente não pode pegar o Hamilton, colocar numa Alfa Romeo e falar, ó, vai ser exatamente assim. O Bottas vai equiparar, mas na corrida o cara vai chegar. É difícil. Agora, ao mesmo tempo que a gente fala isso, se você pensar que o Max Verstappen estivesse numa AlphaTauri o ano passado, na minha opinião, ganhava umas duas, por exemplo. Apesar de ser fã do Gasly da forma como é. Mas, assim, você pega um especial e um muito bom, entendeu? Então, mas ali o chinês mandou bem, mandou muito bem, saiu do carro com uma felicidade muito grande, né? E sendo o primeiro, você imagina, é uma pressão enorme, porque tá todo mundo te observando, todo mundo observando. Muita gente dizendo que falta a Mari nessa entrevista. Ô, Mari, se você estiver assistindo... Eu já tentei chamar ela duas É, vezes aqui, mas acho que ela tá tá, nanando já. tá. Olha Deve lá, ó, estar se o fazendo Serginho quiser, ó, o fisioterapia, deve Serginho é o ser. rei, meu. O Serginho me escreveu dando parabéns para da classificação. E assim, eu vou te falar, esse fim de semana eu chorei muito, Ele te muito, pegou porque, emocionado ainda, eu sei. nossa, eu tava tão assim, olhando para o céu e falando assim, caramba, eu até tô pensando, juro para você, Regi, eu tenho uma tatuagem que é F e E, que quer dizer fé, e Fernando Eduardo. Eu tenho um outro capacetinho aqui e queria fazer alguma outra coisa. Eu vou tatuar um 50.111, porque 50 dos meus 50 anos e o 111 que é o número da minha vida. Então, eu me pegou num momento que eu vou te falar, eu estava muito emocionado, agradeço demais o carinho. Vocês são, né, que fazem parte da minha vida. Eu assisti todas as entrevistas, os treinos, as corridas, eu tive com vocês. Eu realmente me senti num fim de semana de muita bênção, assim, sabe? Porque quando, né, a gente pergunta para o Ingo, Ingo, quando você estava lá com 55, como é que era? Né? Não, tem coisa que você já não enxerga mais, né? A gente vai ficando velho, tem um negócio, mas a vontade e a paixão que eu tenho por isso é tão grande que, nossa senhora, A Full Time fez um belíssimo carro, né, para você e para o Tony, que foi a melhor corrida, melhor largada e melhor corrida do Tony. o Tony estava super bem, é, Aliás, o Suzuki ele... também, é. Oi? Aliás, o Suzuki também, é. Então, não, o Suzuki, e assim, o Petekoff também, mas é difícil. Carro de Stock Car é um carro meio, assim, tem gente que chega e acostuma direto, como o Dudu, por exemplo. O Dudu chegou, meu, andando maravilha, né? E aí, é, tem gente que chega, demora um pouquinho mais, porque é um carro complicado, um carro que se frear muito dentro, vem travando, roda, aquela coisa toda. Então, o meu carro estava muito bom. Era um carro que tinha um equilíbrio fortíssimo e na corrida deu para ver. Tanto é que eu consegui, através do equilíbrio, economizar bastante combustível para
dentro da estratégia do Mau Mau, me relançar dentro da segunda corrida. Lógico que o safety car ajudou, não tenha dúvida, porque você joga um pouco com isso também. O tanto de safety car que teve na primeira, você tem que jogar um pouquinho com isso, né? Mas olha, Regi, eu vou te falar, eu já estava emocionado quando eu passei a linha de chegada. Aí o Mau Mau fala um negócio que eu vi, o Mau Mau é meio secão, assim, né? Eu vi que a garganta dele deu uma... Falei, opa, pegamos o menino. Aí, de repente, entra o Fefo no rádio para me falar. Nossa, o que ele falou, se eu lembrar tudo, eu choro tudo de novo. Aí eu chorei e a câmera não funcionou. Não funcionou de dentro do carro, por alguma razão, ô Léo, não funcionou. E assim, ainda bem que vocês não viram, porque eu achei que meu olho ia cair da cara, de tanto choro. E aí, quando eu cheguei no parque lá e eu ia sair, o Léo, que é um amigo nosso da família, o Léo Reis, ele veio com a câmera, deu pro Fefo e aí tava o Dudu. Então o Dudu tava fazendo parte daquele momento, quer queira ou quer não, né? Então, meu, que momento de família, que momento lindo, assim, sabe? Um momento, a gente fala assim, o Rubinho já passou por tanto na Fórmula 1, né? Não deve viver tudo isso. Ah, amigão, vou te falar, cada momento que eu passo que só mostra mais emoção. Muita gente pedindo o boné 111. Você precisa rifar mais alguns aí, botar no sorteio aí. Tá bom. Tem uma coleção nova, se Deus quiser, vindo Estou na sabendo. Netshoes e então vamos fazer sim. Tô Todos aqueles que eu prometi chegaram, viu, gente? Então, é que hoje eu tô sem a bonezada aqui. A gente vai voltar a falar de estoque, mas fazendo um parênteses para não esquecer de falar da McLaren. O que aconteceu? Fala para mim, o que está acontecendo? Que ela pintou nos testes de Barcelona bem e depois... Bom, vamos lá. Eu tive uma reunião com o Stella. O Stella é um engenheiro-chefe da McLaren que foi engenheiro do Schumacher na Ferrari. Lembro E dele. aí eu falei para ele assim, por que o meu interesse não era saber muito, a não ser o fato da McLaren no ano passado andar muito ou andar pouco. Por que uma corrida andava muito e a outra pouco? Ele falou, cara, o carro é muito bom de freada e curvas de 90 graus. Curva muito longa, o carro sai muito de frente, a saída de frente faz com que o cara não consiga colocar o pé e quando coloca, sai de traseira. Então, é assim, Bahrein é uma pista muito nesse sentido, assim, né? Ela tem muitos esses tornantinos que a gente fala, né? De virar bastante, mas até agora eu acho que o carro da McLaren andava muito na reta o ano passado, se você lembrar, andava mais do que o da Mercedes, e agora, por alguma razão, os motores Mercedes não estão lá no topo. Então, você vai falar para mim que o carro a aerodinâmica do carro da Mercedes é ruim? Ninguém consegue copiar aquela parte do sidepod lateral. É muito fino, é muito fino. Esse carro deveria ser slickão na reta, sabe? Deveria andar muito. Então, a gente só vai saber mesmo. Eu acredito que nós, espectadores, a gente só vai conhecer os problemas a hora que alguém tiver alguma situação de perto lá para poder falar. Então, daqui a pouco um Gary Anderson da vida vai ter uma opinião, o Piola vai falar alguma coisa, e aí dá, a não ser alguém que esteja na pista direto. Então, a não ser que a Band me contrate para eu ir lá na pista e enfiar o rosto lá dentro daqueles carros lá, não tem muito jeito, não. Legal, sei lá, passar umas 3 corridinhas lá e contar tudo para a gente. É para nós, né? Para quem tiver, tem muita gente chegando agora. Nós já falamos do Ayrton, claro que ele faria 62 anos de idade hoje. Já falamos da vitória do André Negrão nos 1000 quilômetros de Sibno. Já falamos do quinto e sexto colocados do Drogovic na estreia da Fórmula 2. Falamos do Enzo Fittipaldi largando em 17º para chegar em 11º. E quem quiser recuperar tudo que a gente falou, vai lá no canal Automotor por Reginaldo Leme.
no YouTube e vocês pegam tudo lá. Amanhã está lá. Hoje à noite está lá. Benucci, porra, está aqui, meu parceiro do canal. O que você acha que aconteceu? O pessoal está perguntando aqui, Regi, o que você acha que aconteceu com o Pérez? Você acha que foi uma rodada de bobeira? Eu acho que foi uma rodada de bobeira e ao mesmo tempo, ou em seguida, sei lá, a rodada fez ele quebrar o motor. Eu acho. Agora, para ele disse que não, né? Tanto que em seguida ele falou, ó, quebrou alguma coisa. Mas eu É acho que ele já estava quase no final da curva, sabe? Eu não sei se eu consigo apostar, falar assim, aí, piloto, você não mandou bem. Ali pode ser que que tenha tido algum tipo de problema com a travada de roda, mas de qualquer forma. Aqui escreveram. Disseram que o Ricardinho, na prova em que ele ganhou as duas, ele largou na pole. Então legal. tá aí. Tá aí. Então hat-trick, como fez o Leclerc ontem, hat-trick. Exatamente. Pole, vitória e melhor volta. A melhor volta eu não sei se o Ricardinho fez. Tá vendo? Pô, obrigado, hein? Reginaldo Petronas Mercedes. Pô, obrigado. Pô, que honra. Que honra. Gente, é isso aí. O Max vai, claro que esse problema da Red Bull vai se resolver. Ele disse, repito aqui, ele disse para o Leclerc que para anotar todos os problemas que ele teve, precisava uma caneta e um caderno grande. Mas Red Bull é Red Bull, Mercedes é Mercedes. O que o Hamilton fez ontem, o que o Max estava fazendo na corrida, ameaçando quando podia. Só que a Ferrari está absolutamente imbatível ontem. Vamos ver a próxima pista. Você falou de pneu, Rubinho, que de fato a Pirelli levou os 3 tipos mais duros, né, para a corrida do Bahrein, mas agora é a gama do meio, tá? Tá. Vai ser o C2, C3 e C4. Então, para uma pista que tem retas velozes também, mas muito mais curva, como você falou, né? Olha, gente, vocês estão perguntando do álbum na Williams. Então, Boa. álbum na Williams classificou muito bem. Então, a gente vai ter que esquecer o quanto ele andava mal do lado do Verstappen e pensar em alguém que se renova com mudanças, com renascimento, com agradecimento. O contexto é tudo em cima disso. Mas que ele vai ser lembrado por andar mais lento do que o Verstappen, ele vai. Ele nunca vai ser lembrado por ser mais rápido que o Verstappen. O que ele pode fazer com a jornada dele na Williams, ter outras chances em equipes mais de ponta. Então, ele classificou bem. A corrida, ela foi mais ou menos, mas a gente viu, é um carro que tem um potencial, mas é muito limitado também. O G Ceará pedindo para eu falar do Anuário Automotor, vocês viram, já foi lançado ele em edição digital, mas fisicamente todo mundo que comprou vai receber e ainda vale comprar pelo o YouTube Automotor por Reginaldo Leme. Tá lá, tem a compra, a gente deu um desconto e frete grátis. Agora não tem mais frete de grátis, mas compra lá, que é muito legal. Depois eu mostro. Aliás, a capa eu mostrei esses dias no Instagram. Rubinho, Oi. fala Não, você. eu ia falar da Aston Martin. A Aston Boa. Martin decepcionou com velocidade, mas para mim o Hülkenberg é um cara que ainda merece um lugar na Fórmula 1, sabe? Eu gosto muito, ele é muito talentoso, ele ganhou tudo aquilo. Ele não só foi meu companheiro de equipe, mas eu gosto de ressaltar, esse cara ganhou mais corridas do que esses novos que estão aí. Mais corridas, né, subindo de Fórmula 3, Fórmula 2. Então foi um cara que foi campeão por tudo que passou. E então eu diria para você que
O Hulk anda muito, muito, muito. Ele tá chegar assim de última hora, sem preparo nenhum e ainda classificar ali por onde ele classificou na frente do Stroll, para mim é uma qualidade enorme. É legal mesmo, é legal mesmo. São dessas coisas que acontecem assim sem explicação, né? O Hülkenberg não tem um pódio na Fórmula 1 ainda, né? Tem uma pole quando ele era seu companheiro, mas não tem um pódio ainda. Bom, É. como é que você acha que vai ser esses carros novos numa pista em que eles não andaram, né? Eles só andaram em Barcelona e Bahrein, mas numa pista em que eles não andaram e pior, uma pista que me deixou meio preocupado ano passado, porque ela é muito perigosa por ela ser praticamente de rua e tão rápida. Regi, ali, assim, a gente tem que lembrar que eu não sei de onde foi a decisão. A decisão provavelmente é geográfica, né? De sair de um lugar perto para ir ali do lado. Sim. Mas uma equipe no começo de temporada, ela não tem peças assim de montão. Então, uma batida pode ser que prejudique bastante, né? Então, aquela coisa de pegar avião, de mandar peça, de isso e daquilo. Então, é uma pista que mostrou a velocidade, o perigo né, de uma pancada, só o toque no muro ano passado. A corrida foi muito conturbada, né, do ano passado. Então, tem que ficar de olho, porque não vai ser fácil. Em termos de velocidade, uma coisa que a gente sabe é certa: a Ferrari vai andar bem. Isso a gente não tem dúvida. Agora a gente precisa saber se a Ferrari ainda estará num nível superior à Red Bull ou não, pelo nível de curvas que nós temos por lá, né? E assim, os motores Ferrari no carro da Alfa Romeo e da Haas farão com que eles andem mais fortes ainda do que o restante dos Mercedes. A Mercedes já vem forte para essa corrida? Eu acho difícil, mas dependendo do estilo de pista, pode ser que eles já tenham uma melhora. Eles vão lutar pelo campeonato? Eu li muito isso aqui. Eles vão lutar pelo campeonato no fim? É assim, eles têm todos os ingredientes para ganhar a corrida logo, logo. Quem ganha a corrida, pode ganhar campeonato também. Legal. O G Ceará fala que o Dudu Barrichello vai conseguir um pódio nas 3 antes do. Sacanagem, brincadeira. Antes do. Antes. Antes do pódio da Fórmula 1 do. Oh, meu Deus. Vai, fugiu. De quem? Fugiu. Mas de alguém que Não, ia chegar? do que nós estamos falando agora, que foi seu companheiro de equipe que não tem pódio, pô, fugiu. O Huckenberg. Do Huckenberg. Ah, E o tá. Dudu vai fazer um pódio antes dele. O Dudu Vamos lá. treina essa semana já em Barcelona, por isso que ele não tava em Goiânia. O Dudu vai correr de Freca, é esse o nome da categoria, que é a Fórmula Como Regional by regional. Alpine, né? E perguntaram também, o Fefo vai correr de Fórmula 4 e vai correr pela equipe full time, que é a minha equipe, por isso que também ele tem me acompanhado, me dando a graça de estar por perto, de ter essa troca de carinho. Então, o Fefo também corre de Fórmula 4. Vamos lá. Fala mais um pouquinho agora. Vamos voltar a falar da Stock Car. Agora vem uma pista que ninguém conhece, né? A pista no Galeão, no aeroporto do Galeão, uma pista, não é a pista principal de pouso e decolagem, mas é uma pista de pouso e decolagem. Quem é que tem ideia? Fora o Kaká, né, que andou lá até para. O Kaká e o vídeo, né? O vídeo que a gente viu do carro andando por lá, a gente não tem muita ideia. Então, falam que são poucas curvas, mas, assim, o que a gente lembra, as corridas de Fórmula Indy em aeroporto eram sempre muito emocionantes, porque elas são largas e daí afunilam. Então, né, as retas largas e depois afunilam para as curvas. Então, deve ser legal. Eu estou super ansioso. Eu adorava, né, Regi, ir para o Rio de Janeiro, bem como você deveria adorar para os treinos de inverno, como eles chamavam, eu adorava ir para o Rio. Então é muito bom poder
poder tá de volta ao Rio de Janeiro. Eu espero que Brasília fique pronto logo também, porque a gente quer ir para lá e, enfim, eu espero que as pistas boas não acabem. Eu não vi Cascavel nesse nosso calendário desse ano, mas Cascavel é uma pista que, nossa, eu adoro, sabe? Eu realmente foi a minha primeira pole position foi por lá e eu adoro mesmo. Não, é muito legal. Eu também adoro Cascavel porque é uma cidade que respira automobilismo, né? Isso É, devendo ao velho Pedrão Mufato, né? Quando era prefeito, e é que isso. é uma cidade onde no boteco se fala automobilismo e não só futebol. O asfalto precisa ser refeito, né? Está bem desgastado, mas tomara que a Fórmula 1, que a Stock Car volte a Cascavel, porque eu sou a favor de uma categoria como a Stock prestigiar todas as cidades que têm autódromo, que mantêm seus autódromos a duras penas, porque a gente viu o que aconteceu recentemente com Curitiba, todo É, mundo dando muito a perda do autódromo de Curitiba, e agora a gente torcendo pela volta de Brasília, que está oficializada. Aliás, a última notícia é que tinha havido um embargo aí, coisas de coisas de política. Tinha havido um embargo, já foi liberado, já foi retomado o trabalho para estrear em julho e depois ser a corrida de encerramento do campeonato da Stock Car em dezembro, em novembro. Esse ano tudo vai terminar antes, porque dia 21 começa a Copa do Mundo, então todos os calendários foram achatados um pouquinho para mais cedo. O Pingo está lembrando aqui de Campo Grande. Deveria também, mas Campo Grande deveria melhorar um pouco também a pista e as áreas de escape de Campo Grande. a gente Bom, tem, gente, a gente tem autódromos de uma qualidade que vocês não podem acreditar. Qualidade em termos de layout, né? Eu, por exemplo, eu fui outro dia para Mendonça, né? Fui agora quarta-feira fazer um trabalho para a Toyota. Eu cheguei lá, a pista ela não consegue ter uma corrida hoje em dia porque falta um pouco de segurança. Mas tem cada curvão regido céu. As provas assim, na Argentina sempre são características de curvões. A gente tem no Brasil a qualidade do layout. Então, a gente tem aí Londrina, a gente tinha Curitiba. Então estão falando, fala de Curitiba. É difícil falar, dá vontade de chorar. Não tem muito o que fazer, né? A gente perde um ótimo autódromo. Tem outros interesses e tem outras coisas que a gente não tem nem que conversar, porque a gente fica dando pitaco em coisa que a gente não sabe, né? Tem lá assim, um livro desse tamanho assim de coisas que acontecem em pró, contra, então não dá muito para dar pitaco. Mas aí você vê, Londrina precisa dar uma recapeada, mas corre-se uma ou duas vezes por ano, vale a pena, o governo não consegue, é difícil, gente, é difícil mesmo, entendeu? Se assim, muito, assim, Guaporé, né, tá escrito aqui. Guaporé eu corria de Fórmula Ford, eu adorava, Tarumã aquelas duas curvonas lá, mas também para um estocar, às vezes é muito perigoso, tá ali, né, a curva 1 e 2 não tem muita área de escape. Então, a gente tem ótimos autódromos e aí eu só espero que a gente realmente possa visitar. Como na Bahia, por exemplo, aquela prova de rua, né, na Bahia é sensacional, sensacional. Ribeirão Preto, a prova lá era sensacional. Curvelo era sensacional. Então, assim, a gente tem autódromos, meu, que são lindos. falta Minas Gerais. Teve Curvelo, era um pouquinho distante, mas é espetacular o autódromo. E agora está se falando de uma pista nova em Minas. Cuiabá foi apresentado em Brasília recentemente, que a gente teve lá no Capacete de Ouro. Foi apresentado um projeto, o prefeito de Cuiabá lá falando, cara, é um baita de um esquema lá, é tipo um parque de diversões e o autódromo faz parte. Salvador. Vambora, tô dentro. Oi? Tô dentro. Se tiver corrida, eu tô dentro. Estamos dentro, estamos dentro. Bem, gente, eu acho que é isso, né? Acho que é por aí.
eu combinei com o Rubinho, nós tínhamos combinado o seguinte: o certo dessa live é uma horinha para falar de tudo e dá bastante tempo, não cansa ninguém. E a gente começar, o Rubinho topou também, 18 horas fixo, salvo, claro, tem dia que você vai estar viajando, não sei se você volta a correr na Argentina, talvez não, mas você pode estar viajando. Não, não. Eu não, eu na Argentina esse ano eu decidi não correr, até para ter um pouquinho mais de tempo para mim também. Uhum. Então, mas E eu faço né, que vão correr. certamente algumas provas por lá, as provas de dupla. O Dudu se classificou para fazer o Mundial de kart no final do ano, então eu e o Fefo vamos tentar classificar pelo Brasil ou por algum país aqui na parte de baixo sul-americana. Então, é por aí. Aliás, ó, tô com a sua camiseta, viu, Dudu? Não sei se você já tá dormindo, mas ó, DB Design, para quem quiser aqui no Instagram, segue lá. Eles estão pintando carro, pintando capacete, equipe Leduc, vai com tudo. Legal. A Débora Longin, que eu já falei dela aqui como grande fã do automobilismo, ela falou, mas já? Fica até meia-noite. É, é muito gostoso poder falar com vocês, poder agradecer pessoalmente, né? A gente, para quem foi hoje, né? Eu postei algumas coisas, eu saí do carro e já tinha uma caixa de música lá que o Ferrugem levou e tocava "Ê, Goiânia". Então, eu postei esse momento lindo e para você que pôde ir no autódromo ontem, muito, muito obrigado, muito, assim, a gente ainda não está completamente isento, né, de todas as dificuldades que a gente passou nessa pandemia, mas obrigado pela sua presença na pista. Já Regi, eu teve, estava morrendo de saudade, já estava teve público. tava morrendo de saudade de poder falar um pouquinho de Fórmula 1, assistir com o Fefo lá no motorhome, lá na pista. Então, vi vocês bastante falando da pole position, então 50.111. Você acha que, gente, para quem gosta de tatuagem, eu deveria tatuar no braço um 50.111? Eu acho que eu vou tatuar, Sim, hein? sim, vai lá. O Manda meu ver. amigo, o meu amigo Flávio Bode, um beijão, um beijo para a Bahia, um beijo para os baianos, que eu adoro. Se Deus quiser, a gente tá logo junto aí. Se Deus quiser, essa corrida da Bahia a gente quer muito. Uma última informação, o pessoal fala que Cuiabá está em execução já, tá? Não é Ô, projeto, louco. está em execução. Bom, gente, muito obrigado por tudo. Eu só queria dizer para aquela pessoa que me chamou de Regi Mercedes Petronas que está faltando um sobrenome, porque agora, não, agora o canal Automotor, o programa pré-GP no canal Automotor, agora tem também o patrocínio do BRB. Então, por favor, acrescente aí Regi Mercedes Petrona BRB, tá? Que é o banco que abraçou o automobilismo. Ô, Então Regi, tá ótimo. você quando viu, você chegou a ver eu dançando Rony com o Peterson, Tony ou não? um abraço para a gente aqui. O nome é um rapaz chamado Rony Peterson, devia ser o pai dele, devia ser um grande fã do Rony, um dos maiores pilotos que eu conheci. Kalinka, grande beijo, amor. Beijo. Ah, Kalinka, ficou muito legal o, o programa com o Max. Fica divertido e tira É, muita dúvida, né? Então eu acho isso. Ó, Malren, um beijão. O morrem. Rick, que está nos Estados Unidos, um beijão. Vocês chegaram bem, bem no finalzinho, mas olha, é sempre um grande prazer poder falar de Fórmula 1. A gente continua na busca do nosso piloto. Você imagina a nossa audiência hoje, se a gente tivesse ali o nosso piloto. Então, a gente tem que apoiar desde o berço. Estamos passando por uma dificuldade muito grande com tudo aquilo que a gente já teve, né? Com os grandes nomes que a gente já teve na Fórmula 1, com todos os títulos que a gente teve, de ficar carente. Então, eu mesmo ali assistindo, torço para um, gosto de outras coisas, mas é que eu sou um apaixonado por corrida. Eu vejo corrida, né, domingão lá quando a gente teve HB20, daí depois teve o Stock Júnior, daí Fórmula 1,
foi sensacional. Teve Fórmula Indy também, mas foi mais ou menos na mesma hora. Então, é muito legal. É muito legal a gente abraçar essa causa, a Band continuar dando esse apoio. Gente que está, né, entre vocês que comentam e narram com o Serginho, é sensacional, porque a hora que a gente tiver um brasileiro, aí é gol no ângulo. Se Deus quiser, isso vai vir logo. E grande abraço, então, a vocês todos. Lembra que tem NASCAR também na Band. A Band está com tudo. Então, Tá com gente, tudo. grande abraço a vocês. E obrigado ao pessoal que está, inclusive, elogiando o Banco BRB, justamente por ter abraçado o automobilismo, abraçado a Stock Car, abraçado a Fórmula 4, né? Dá nome à Fórmula 4, que o Rubinho vai ter o Fefo correndo lá. E grande abraço. Então, até a próxima. 18 horas, segunda-feira, depois do próxima corrida agora no Grande Prêmio da Arábia Saudita, em Jeddah. Vocês se lembram? Aquela corrida que deu aquela confusão toda lá de Max e Hamilton, aquele chamado break test, que eu não sei se foi, mas enfim, não é? Então, um grande abraço. Dá para assistir isso aí no Netflix, ó, episódio 7. Esse aí tem lá. Tem Acho lá. que eu já assisti Paulo... quase tudo, não? Tá. Paulo Pirica, um abração para você. Gente, se vocês chegaram atrasado, inclusive a Malrin, que chegou agora há pouco, tem lá no YouTube Automotor por Reginaldo Leme, tem lá toda essa nossa live, não esqueçam de chegar lá, tá bom? Tchau, Débora, tchau vocês todos, tchau, amigos, tchau, G Ceará, esse é um grande, olha lá, foi breakfast mesmo, né? Um grande admirador do automobilismo, assim como o Matheus Copar e muitos outros que estavam aqui. Rubinho, obrigadão, velho. Tchau, Regi. Um beijão, Tchau. Um beijo para todos vocês. Obrigado. Ontem foi demais. E assim, não posso falar muito mais, senão eu choro de novo. Um beijão. Para quem não viu a Stock Car, Rubinho ganhou as duas. Primeiro, décimo e ganhou também. Tchau, Rubinho. Abraço. Valeu. Um beijão, Regi. Tchau, tchau.